Que país é esse que nós temos vivendo agora? Precisa pedir muito pra Deus e também pra Nossa Senhora. Eu me considero pertencente ao povo africano. Eu me sinto pertencente, sim, né, ao povo africano, à cultura africana. Sou militante do Movimento Negro, coordenadora regional do Movimento Negro. Eu fui uma forte militante do Movimento Negro. Pertenço ao povo africano, com muito orgulho. A escravidão não deixou marcas em mim. A ignorância não deixou marcas em mim. Todo dia o preconceito enfatiza que eu pertenço. Isso reflete muito nas minhas ações para combater. Eu tenho essa defesa. Não tem mais conserto, não tem mais solução. As crianças de hoje em dia estão vivendo ilusão. As pessoas admiram dela, né, ser alfabetizada na década de 20. Eu fui alfabetizada em 2012. Comecei a estudar, ela funcionava no salão da igreja, porque ainda a escola não estava pronta. E foi um período muito bacana assim, para minha formação. Para mim, na minha época, foi difícil para mim, porque além de eu ser negra, eu era mulher. Quando a gente entrava, eu já sabia as 4 operações. Né, multiplicar, somar, porque à noite ela ensinava em casa. A gente tomava lição todo dia. Eu era muito racismo, eu era muito solitária dentro da escola. Os pais eram muito assim, enérgicos. Quando eu comecei a dar aula, eu percebia que as crianças estavam precisando de estímulo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a colocar as regras. Mudou muito a maneira de ensinar. As regrinhas básicas dentro das músicas infantis. A madre do Colégio São José era uma negra, né? É, a diretora. era uma negra. Eu nunca tive um professor negro. Era muito bacana ver um professor negro dentro de sala de aula, porque eu me identificava. Acredito que isso subliminarmente também construiu isso dentro de mim, esse desejo de dar aula. A minha diretora era negra, né? E foi um dos primeiros lugares que eu tive contato com a cultura negra. Mas o professor era racista também, porque se ela me colocava no último lugar da sala, né? Na escola pública, os professores negros estão presentes. Dificilmente você verá um professor negro dentro de uma escola particular. Essa é uma atenção que a gente tem com a população negra, para ver onde a criança senta, porque geralmente os alunos negros são colocados no fundo da sala. O nome dela era Elisete. Elas nos chamavam de Lindinho, para começar, né? E ela era extremamente acolhedora. Tinha uma professora que me deu muita vontade de alfabetizar, Dona Lala. Nas aulas dela não era um ambiente de racismo, porque ela combatia aquilo. Depois parei de estudar por causa que... Ela não tolerava racismo na sala dela. Não sei se até pela a diretora da escola ser negra. Continuei, aí fiz o colegial, fiz o supletivo. Todo ano tinha um evento cultural que cada escola apresentava um negócio de dança. Ela precisava aprender uma profissão, meu avô matriculou ela no Instituto da Costura. E a nossa escola foi uma dança africana. Foi a profissão, se diplomou lá, ela costurou durante 80 anos. Eu até falo sem mágoa que a minha mãe mandou meus irmãos para a escola. A Dona Lala, como eu disse, ela passou muita coisa, assim, muita experiência dela. Os negros abandonavam a escola porque era muito difícil. Ela incentivava muito a leitura. Eu terminei de fazer o primário, eu ia fazer 10 anos. Aí eu ia na escola noturna para alfabetização, porque eu queria ir, né? Por Dona Lala e por mim, que eu fiz o magistério. Não sei se a burocracia para o professor hoje aumentou demais, mas o professor tinha mais tempo para se dedicar ao aluno, né? Não sei se foi um privilégio meu, mas eu avalio que eu tive uma educação de qualidade. Do caminho suave para cá, muita coisa mudou, né? Teve pontos negativos, teve pontos positivos, como em tudo na vida. E quando a gente fala em qualidade de educação, não é só para o aluno, é para o professor também. Eu só não achei legal a criança ir para uma outra série
se ela não está preparada para aquilo. As pessoas têm mais condições hoje, né, de serem educadas, têm mais oportunidade. Realmente o número de matrículas aumentaram. Mas que tipo de qualidade é essa? A pessoa pode estudar. E antes era muito difícil para as pessoas poderem fazer um curso superior, né? Do que adianta oferecer matrículas, só que de forma precarizada, em escolas que não têm condição e estrutura física para manter a permanência dos alunos? Dos batuqueiros que morreu não volta mais. Tenho saudade do repique do tambor. Muita importância a família estar conversando com as crianças sobre a cultura africana. Porque nós não sabemos da nossa história. Teve uma época que ficou proibido do negro se manifestar. Porque o continente africano é o início da civilização. Mesmo depois da escravidão, então se o negro trouxesse os instrumentos para tocar, a polícia vinha, levava todos os instrumentos embora, espancava os negros. Os temas, né, das escolas de samba era muito voltado para a cultura negra. A gente tem que transmitir para que ela sempre esteja viva. Então, essa que é a minha primeira memória, né, de cultura negra. Para que sempre as pessoas lembrem de quem foram os negros, das coisas boas que eles trouxeram, de tudo que foi construído e toda a riqueza da cultura afro-brasileira. O negro é alegre. Deixou saudade também, muita lembrança. Batuque de agora não é como Um conhecimento maior com a língua africana ou com dialeto, se quiser tratar dessa forma. Não tive contato com dialetos africanos, a não ser através da música. Meu nome é africano, né, de origem iorubá e tudo mais. Então a minha mãe sempre foi curiosa e sempre contou, a origem do seu nome é essa. Né? Daí quando fui crescendo, olha, o livro que eu tirei o seu nome é esse. Então começa a ler, né? E assim por diante. Palavras que nós utilizamos na língua portuguesa são derivadas de dialetos africanos. Então, querendo ou não, eu não tenho contato direto, mas é algo que eu gostaria muito de me aproximar. Me convidaram um dia para fazer uma magia. Quando a gente começa a participar das atividades dos terreiros, seja de umbanda, seja de candomblé, né, a oportunidade que eu tive de conhecer sacerdotes africanos, de religião de matriz africana. Não importa a religião, mas falar de Deus juntos, mas tudo brincando, tudo não aquela obrigatoriedade. Que seja uma coisa leve, é muito mais fácil de aprender. Eu já fui muito humilhada, vim dar a resposta agora. O Barão de Grão-Mongol, ele era político, então ele estava sempre na comarca. Ele sabia que ia acontecer a libertação em maio. E também de Nossa Senhora. Escravidão no Brasil. Desde os primeiros tempos da descoberta do Brasil, foram importados da África para aqui as negras, como escravas. Muitos anos durou ela, até que depois de enorme campanha, o Visconde Rio Branco conseguiu a celebre Lei do Ventre Livre. Lei essa que considerava livre todo filho de escrava que nascesse daquela data em diante. Então ele se antecipou e aboliu o Rio Claro em dia 5 de fevereiro. Após essa lei, os abolicionistas conseguiram que as escravas com mais de 60 anos fossem livres. Ele foi para a comarca, ficou sabendo que aconteceria a abolição em maio. Ele veio aqui em Rio Claro e aboliu. Dia 5 de fevereiro ele entrou para a história. Senhora, quem humilhar será humilhado. Até que no dia 13 de maio de 1888, deu-se o fim da escravatura no Brasil, por decreto da princesa Isabel. Vai precisar acabar o racismo aí dentro de Capivari. As freiras também seguiam bem o racismo, sabe? Ah, não existe racismo. Existe, sim, existe o preconceito. Os irmãos também eram boa bisca, viu? Na verdade, eu estou farta de ouvir que o racismo é algo superado. É uma forma, assim, das pessoas quererem agredir, O racismo é algo estrutural. e a agressão não leva a nada. Desde a escravidão, o preconceito, o racismo e a discriminação ainda continuam. Eu deixo essa ignorância para lá. Tudo fica muito mais fácil, né? Superar o racismo, a discriminação. Até hoje tem racismo na escola, que eu recebo muitas denúncias de racismo
Dentro da escola, a gente tem que correr lá por dia. Nenhuma escola tem um protocolo quando acontece alguma discriminação e racismo, porque racismo é um crime. A gente orienta os pais a conversar com a criança em casa para saber como que tá, né? Porque embaixo disso aqui é todo mundo igual. Que não permitam que o preconceito, que o racismo adormeçam. Não deixe que o medo paralise você. Lute pelos seus direitos. Eu agradeço a Deus. Cotas raciais ou cotas de ensino médio, elas não são caridade. Elas são reparo social. Eu falo para os jovens, vocês têm essas oportunidades porque nós estávamos lá e outros antes de nós. Se a gente conseguiu fazer faculdade hoje, é porque alguém lutou, né? E para melhorar, né, a situação da população negra, a juventude negra, tem que cabeçar algumas lutas. Eu entrei na universidade, uma universidade pública, devido ao fato de ter sido contemplada pelas cotas, né? Tem pessoas negras que falam que não precisa. E eu espero que um dia não precise mais. Porque a gente não quer as cotas para sempre. A gente quer o direito. As cotas na vida dos negros é de suma importância, porque na maioria das vezes os negros estão fadados às condições precárias de educação. Nós estudamos em escolas públicas e as escolas públicas não nos dão a oportunidade de cursar um curso em uma universidade pública. Eu nunca vi mundo girando. Eu quero ver mundo girar. As crianças, elas não são preconceituosas, né? As crianças trazem o ensinamento de casa. Então elas vão aprender na escola, né? Elas vão levar para casa esse ensinamento. Eu falei que se ela fosse uma criança, eu não estava alfabetizada, né? Porque a lei tem o quê? Eles alegam ignorância quanto à nossa história. 12 anos, então. Ela é muito difícil de implementar, muito difícil. Como tudo para nós é difícil. Vai ficar uma situação de igualdade. É a minha história, a sua história, a história dele, do outro. 10639, tamo junto. Antigamente é uma coisa do futuro. Negada antigamente aguentava quanto duro. A infância foi maravilhosa. Brincando, a gente pode ensinar uma criança. Eu brinquei muito na rua, né? Você não precisa pegar pela orelha, você não precisa aplicar qualquer castigo. Então tudo a gente fazia na rua. Aliás, era proibido brincar dentro de casa, né? A mãe falava, não quero saber de bagunça dentro de casa. Esconde-esconde, brincar com as bonecas. Eu não brincava de boneca nessa época. Eu gostava mesmo de jogar capoeira. Sempre foi algo que minha infância toda eu joguei capoeira. Então é algo que eu falo com muita alegria. Brincar de dona de casa, de professora. Os nossos brinquedos não eram nada industrializados, eram peças feitas de madeira, de lata, com a ajuda dos pais, com a ajuda de irmãos. Então eram coisas bem naturais, era muito mais gostoso. Nós temos que agradecer, porque ele é um filho guerreiro. Estudando, você vai ter a defesa contra essa ignorância toda. Tomar pé da sua identidade étnica. Pelo jeito que eu vivi nesse mundo, viveria mais. Ouvir os mais velhos. Em primeiro lugar, o amor a Deus e depois o próximo, né? E o que eu deixo para a juventude é para continuar da onde a gente está parando. Através do amor, da luz, a gente pode mudar o mundo. Nós devemos ser fortes. Continuar lutando e a resistência, né? Tenho hoje certeza para onde eu vou, para qual caminho seguir, por quais questões lutar. A gente não deve abaixar a cabeça para qualquer situação de racismo, de preconceito, de discriminação. E ao ouvir o legado, né, da maioria dos entrevistados, eu não vejo por que não mudar. E por que não? Os primeiros lugares, né, nas primeiras fileiras, os melhores lugares, é para nós também. Me deixou, assim, extremamente forte para combater todas as questões que nos reprimem. Negro, um clamor de justiça e guerra. Negro,
um clamor de justiça e paz. Vocês contam pra mim a vida de vocês. Eu já tomei minha decisão, eu juro que eu não volto atrás. Eu já tomei minha decisão, eu juro que eu não volto atrás. Pra divertir com fingimento, eu juro que eu não aguento mais. Se for assim eu vou embora pro Oriente e vou mostrar pra muita gente como é bom viver em paz. Se for assim eu vou embora pro Oriente, vou mostrar pra muita gente como é bom viver em paz. Eu já tomei minha decisão, eu juro que eu não volto atrás. Eu já tomei minha decisão, eu juro que eu não volto atrás. Pra divertir com fingimento, eu juro que eu não aguento mais. Se for assim eu vou embora pro Oriente e vou mostrar pra muita gente como é bom viver em paz. Se for assim eu vou embora pro Oriente, vou mostrar pra muita gente como é bom viver em paz. Eu já tomei minha decisão, eu juro que eu não volto atrás. Eu já tomei minha decisão, eu juro que eu não volto atrás.